Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. O meu nome é Eduardo. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa aí que só estou postando o novo vídeo aí do canal hoje, tá? Porque é isso, pessoal, teve o feriado aí, teve alguns imprevistos, acabei não conseguindo postar nos dias corretos, tá? Mas vou postar esse vídeo referente à quarta-feira passada e o próximo vídeo também referente à sexta-feira passada. Quinta-feira, como é feriado, não vou postar vídeo, tá? E vou postar um referente a hoje, tá bom? Ao longo da semana, então, nós vamos aí manter a nossa média aí de um vídeo diário para que a gente possa cumprir esses conteúdos e que vocês possam ter um bom curso de matemática básica, tá? Então, lembrando aí, pessoal, nós vimos já vários temas ao longo desse curso. Começamos lá com potenciação, depois vimos radiciação, fatoração, vimos aí teoria de conjuntos e lógica matemática, que nós fizemos uma boa aula de lógica matemática com vários exercícios. Se você ainda não viu essa aula, consulte aí na nossa playlist Matemática Básica. Você verá essa aula de matemática e de lógica de conjuntos com vários exercícios muito interessantes para vocês, tá? Bom, turma, hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre conjuntos numéricos. Então nós falamos na aula de conjuntos de uma maneira geral, de conjuntos de uma maneira genérica, tá? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre conjuntos numéricos, que são basicamente os quatro principais conjuntos. Conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números reais, tá? Então esses quatro conjuntos que nós vamos falar aqui, tá? No final do ensino médio, nós vamos ver um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, mas por enquanto nós vamos nos ater aí a esses quatro conjuntos. E depois de eu passar essa breve visão geral dos conjuntos, vou fazer novas aulas para falar especificamente sobre cada um dos conjuntos, em particular sobre o conjunto dos números naturais. Vamos abordar algumas características aí, conjunto dos números racionais e assim por diante, tá? Então com isso a gente vai procurar fazer uma revisão desse básico para a gente poder entrar e prosseguir com o conteúdo aí daí para frente, tá bom, pessoal? Então, uma boa aula para vocês. Vamos para a aula, tá? E já sabem, pessoal, se gostam, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que esse projeto possa ir crescendo e ajudando mais gente aí, tá bom? Basicamente, esses são os quatro conjuntos que nós vamos trabalhar. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, dos números racionais e dos números reais. Bom, esta evolução dos conjuntos, pessoal, elas englobam aí uma evolução dentro da teoria, dentro da matemática, que vai sendo necessária para suprir suprir lacunas que a teoria vai deixando nos conjuntos anteriores. Mas é claro que quando nós estudamos os conjuntos anteriores, em algumas situações é interessante nós nos restringirmos, tá? Então, no caso, o conjunto dos números naturais, basicamente, eles surgem aí da necessidade do homem de contar, né? Então, é o conjunto que nós usamos para contar. Alguns autores, pessoal, incluem o zero. Aqui eu estou incluindo porque na maioria dos livros aí de ensino médio é incluído o zero aqui como um número natural. No ensino superior, em algumas áreas, acaba sendo interessante incluir o zero e em outras áreas acaba não sendo interessante incluir o zero como número natural, tá? Mas isso é realmente algo que depende de cada autor, não é algo que vai mudar profundamente a natureza aí dos números naturais, tá? Enfim, alguns autores incluem o zero como número natural e outros não incluem, tá? Começam a partir do 1, que de uma certa forma fica até mais interessante do ponto de vista de se pensar nos números naturais como os números que a gente utiliza para contar, já que ninguém começa a contar a partir do zero, né? Ninguém conta 0 cadeiras, 1, 2, 3 cadeiras, não, né? A gente já começa a contar 1, né? 1 cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, né? Ok. Bom, então, números naturais utilizamos para contar aí. Os números inteiros, pessoal, eles englobam os números naturais e englobam também os números negativos. Lembrando aí que os números negativos são aqueles que aparecem aí, por exemplo, nós podemos citar aí, quando nós falamos em dívida, por exemplo, né? Nós temos uma dívida, nós temos um saldo negativo, nós temos uma temperatura abaixo de zero, né? Então, surgem aí os números negativos para suprir essa demanda aí, tá? Aí surgem os números racionais. Os números racionais, pessoal, são as frações, tá? São os números da forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, basicamente, são as frações. Lembrando, pessoal, que os números naturais e os números inteiros, eles também são frações.
Basta nós enxergarmos cada número natural e cada número inteiro como eles sobre 1, por exemplo, né? Então o número 3 podemos entender como 3 dividido por 1. Tá? Número 4, 4 dividido por 1. Mas fiquem tranquilos que nós faremos uma aula especificamente para falar sobre esse conjunto e a coisa vai ficar muito mais clara para vocês, com certeza. Os números reais, pessoal, aí eles englobam os números racionais, ou seja, os números que podem ser escritos na forma de fração, e os números irracionais, que os números que não podem ser escritos na forma de fração. Então esses são os números reais, tá? Então nós denotamos os racionais por Q, como nós acabamos de ver, e os irracionais por R menos Q. Olha que interessante que nós utilizamos o próprio conjunto dos números reais para denotar os irracionais, tá? Quer dizer, os reais são os racionais, basicamente, mais o seu complemento, né? Quer dizer, os reais são os racionais unidos com aqueles que não são racionais, né? O complementar, o conjunto complementar, lembrando aqui que é a diferença de conjuntos, tá? O nosso universo aqui é real, então universo menos, né, diferença de conjuntos, menos os racionais. Alguns materiais, pessoal, utilizam os irracionais utilizando a letra I aí, né? Utilizam a letra I para denotar os números irracionais. Pessoal, é interessante observar que esses conjuntos obedecem uma evolução histórica, matemática, também de acordo com a necessidade de operacional também, tá? Então se nós pensarmos aí nas operações soma ou adição, a subtração ou diferença, a multiplicação e a divisão, tá? Então esses conjuntos numéricos, eles surgem nessa evolução. Por quê? O conjunto dos números naturais não tem problema nenhum eu somar números naturais. Quando eu somo números naturais, ou quando eu multiplico números naturais, o meu resultado também é natural. Mas quando eu faço a diferença, quando eu subtraio dois números naturais, pode acontecer do resultado dar algum problema, né? Por exemplo, 2 menos 4, né? 4 menos 2, tudo bem, mas 2 menos 4 pode dar problema. Por isso, suprem essa falha aí dos números naturais, suprem a falha da subtração, digamos assim, né? Ou seja, quando eu subtraio dois números inteiros, o resultado com certeza ele é inteiro. Então ele se torna um conjunto fechado com relação à subtração. Assim nós dizemos, né? No entanto, ele ainda não resolve o problema da divisão. Podemos dividir dois números inteiros e o resultado não ser inteiro. Pode ser que seja inteiro? Pode ser. Por exemplo, quando eu faço 6 dividido por 2, por exemplo, o resultado é 3, tudo bem. Mas quando eu faço 6 dividido por 5, o resultado não é inteiro. Então aí surgem as frações. Então as frações resolvem o problema da divisão de quaisquer dois números inteiros, né? Então nós temos as frações. Mas isso ainda não resolve alguns problemas. O que os números reais resolvem, na verdade, é uma questão, pessoal, de tornar a reta uma estrutura completa, digamos assim. Tornar a reta completa, né? Porque quando você pega uma reta numérica, somente as frações, elas ainda deixam buracos nessa reta. Então os números irracionais preenchem esse buraco. Grosso modo, pessoal, podemos dizer dessa forma que os números reais preenchem os buracos deixados aí pelos números racionais na reta, tá? Então, os números reais aí preenchem toda a reta. Então nós temos a reta numérica, de uma maneira geral aí, que é a reta real dos números reais, tá bom? Turma, uma representação bastante útil aí dos conjuntos numéricos é a representação por diagramas, tá? Então, por diagramas, nós temos essa relação que nós percebemos aqui uma inclusão, né? Então, os números naturais estão inclusos nos números inteiros, que estão inclusos nos números racionais, que estão inclusos aí, ou contidos, né, nos números reais, tá? Então, só para exemplificar, né, vamos colocar aqui dentro dois números que são números naturais. Então eu vou colocar aqui o 0, tá? E o 5, por exemplo, tá? Então esses dois números são números naturais, eu coloco ele aqui dentro. Agora eu vou colocar aqui neste anel os números que são inteiros, porém não são naturais. Perceba que os números naturais estão contidos nos inteiros, ou seja, o 0 e o 5 também são inteiros. E também são racionais e também são reais. Então os conjuntos de fora contêm o conjunto de dentro, contêm os elementos do conjunto de dentro, tá? Então vamos colocar aqui fora
elementos que são inteiros, porém não são naturais. Ora, são os números negativos, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o menos 2 e o menos 7, por exemplo, né? Então, dois números negativos aqui. Agora vamos colocar aqui no conjunto dos números racionais fora dos inteiros, frações que não são inteiras. Porque se a gente colocar aqui fora a fração 6 sobre 2, que eu acabei de exemplificar, essa fração resulta 3. E o 3 estaria aqui dentro. Bom, então eu quero colocar aqui fora uma fração que não seja nem natural nem inteira, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui a fração 2/3, 2 sobre 3, e, por exemplo, 1/5, tá? Vou colocar mais uma fração negativa aqui, menos 3/4, tá? Então é uma fração negativa, menos 3/4. Então observe que esses números eles não são inteiros. Então eles estão neste anel aqui externo. Agora aqui, pessoal, nós temos os números irracionais. Bom, irracionais, pessoal, temos alguns exemplos clássicos. As raízes quadradas ou cúbicas, né? Quadradas de um quadrado perfeito não entram aqui. Por quê? Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, que é justamente o 5 que está aqui, tá? Então, temos que tomar cuidado, não é porque um número é a raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, que ele está aqui nos números reais, nesta parte irracional, tá? Porque esta parte aqui fora são justamente os números irracionais. Mas são as raízes que não têm um valor inteiro exato, tá? Ou racional exato. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a raiz de 2, tá? Vou colocar a raiz de 5, bom? Raiz de 5. Vou colocar um outro número irracional, que é um irracional bastante clássico, que é o chamado π, né? Tem a ver aí com a circunferência. Bom, esses números aqui fora, eles são muito numerosos, tá, pessoal? Às vezes nós acabamos colocando poucos exemplos, né? Ficamos aí limitados às raízes, né? Ao π, né? A esses valores mais tradicionais aí, mas na realidade esses elementos aqui fora são extremamente numerosos, né? Podemos até dizer mais numerosos do que esses de dentro. Para entender o que significa esse mais numerosos, é um assunto um pouquinho mais avançado. Claro que quem tiver interesse, faz uma pergunta nos comentários aí, a gente traz alguma explicação nesse sentido também. Não é um assunto tão complicado, mas eu não quero me alongar demais nisso também, tá bom? Então essa ideia de conjuntos, ela é muito interessante, tá? Bom, turma, então a aula de hoje é isso aí. Não se preocupem se vocês não entenderam muitos detalhes dessa questão de naturais, inteiros, porque agora nós vamos esmiuçar cada um desses conjuntos. Então, por exemplo, vamos trabalhar com os naturais, vamos ver o conceito de MMC, de MDC, de múltiplo, de divisor, de número primo, né? Depois vamos trabalhar com os números inteiros, depois os números racionais, vamos saber como é que soma frações, como é que multiplicamos frações, depois os números racionais e irracionais. Vou mostrar para vocês por que esse número, por exemplo, raiz de 2, ele é de fato irracional, né? E, enfim, a gente vai trabalhar cada um desses conjuntos, tá? E com isso, espero que vocês tenham uma profundidade nesse assunto, que é tão importante aí dentro da matemática, tá bom? Bom, turma, então espero que vocês tenham gostado da matéria, da aula de hoje. Continuem assistindo os vídeos, divulguem o canal aí, compartilhem, curtam o vídeo aí. E, pessoal, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!